Bom, então a partir deste momento a gente está gravando a aula, tá bem? Eu vou colocar os slides para a gente compartilhar as informações, que fica mais fácil. Então vamos lá. O sistema ou tecido, né, nervoso é um tecido muito bacana que vocês vão se apaixonar por ele no ano que vem, 2021. Quem tiver curiosidade pode assistir as aulas que estão lá no meu YouTube, tá? Elas estão gravadas, mas só para quem tiver curiosidade. Por quê? Se vocês tiverem tempo, estão a fim de aprender mais sobre o sistema nervoso, assistam a aula que o pessoal fica enlouquecido, é uma delícia e é uma das aulas que eu mais amo dar, tá? Por hora, né, enquanto tecido, as informações são um pouco mais restritas, tá bem? Sugiro que vocês leiam o livro para vocês ficarem mais por dentro com as informações mais atualizadas na cabeça de vocês. Só a aula, ela não basta para vocês colocarem tudo isso no conhecimento rotineiro de vocês. E lembrem-se, né, que vocês são profissionais da saúde. O profissional da saúde tem que estudar muito, tá bem? Porque vocês mexem com vidas, né? Bom, então, quanto às classificações, né, as divisões dentro de nós, o que vocês precisam aprender agora e entender é que o sistema nervoso, ele se divide em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central corresponde ao meio do nosso corpo. Então, nós temos ali o cérebro, o encéfalo, que corresponde ao cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Cerebelo fica aqui e o tronco encefálico fica aqui, tá? Então, tudo isso é encéfalo. E aqui nós temos a medula espinhal, tá bem? Então, sistema nervoso central, ele corresponde ao meio do nosso corpo. O que tiver nas extremidades, nas periferias, é sistema nervoso periférico. Sistema nervoso periférico, ele é correspondido pelos nossos nervos, tá bem? Então, por exemplo, só na nossa cabeça existem 12 nervos. E tudo isso a gente vai estudar em 2021, tá? Então, lembre-se, se tiverem curiosidade para ver isso antes, entra no meu YouTube, dá like, que essa é muito para eu ver que vocês entraram lá, tá? E aí vocês podem assistir a aula, beleza? Bom, então, aqui nós estamos falando de nervos. Então, lembra que eu falei para vocês, nós temos 12 nervos na região da cabeça, 2 deles exclusivamente no cérebro, tá? Que é o olfatório e o do olho, da retina, tá bem? Então, esses nervos estão diretamente aqui. Os demais ficam aqui nessa região do tronco encefálico. E aí depois a gente vai ter mais 31 pares de nervos ao longo do corpo ligados à medula. Cada um vai ter a sua função, tá? E essa função também a gente vai estudar lá na frente. Bom, então, sistema nervoso periférico. Nervos, então, eles são sensitivos e eles vão mandar a resposta, o estímulo, a sensibilidade, de fora para dentro do nosso corpo, tá? Então, por exemplo, hoje está frio, então a nossa pele sente um estímulo que é o frio. Esse estímulo entra pela nossa pele, aferente, e vai para o nosso sistema nervoso central. Tá? O nosso sistema nervoso central, aqui, essa região, o nosso cérebro, recebe essa informação e devolve como uma resposta motora, para a gente ter uma reação, tá? Então, é assim que funcionam os nossos órgãos, é assim que funciona a nossa musculatura, para a gente poder se movimentar, beleza? Bom, e o sistema nervoso central, ele dá respostas, e essas respostas são eferentes. Então, sensação aferente, de fora para dentro, e resposta motora, ela é eferente, de dentro para fora, tá? Então, toda ação tem uma reação. Então, toda ação é estímulo, e a reação é motricidade, ok?
O nosso sistema nervoso central, quando ele dá a resposta motora, essa resposta vem ou para os nossos músculos, para a movimentação de órgãos e musculatura esquelética, ou para o nosso sistema nervoso autônomo, que se divide em simpático e parasimpático. Mais uma ingressante. Beleza? Professor, então, Oi. quando a gente sofre algum acidente e sofre um trauma, a gente perde alguns movimentos por causa que alguns nervos morrem, não é? Não é bem isso, não é tão simples assim. Mas, rapidamente focado é isso, tá? Mas aí a gente tem outras situações que vão provocar a perda. Não somente os nervos, mas a lesão de órgãos. E claro que tudo isso corresponde ao sistema nervoso, tá? Mas tudo isso a gente vai destrinchar. Pode falar. Isso mesmo, professor. Obrigado. Imagina. Bom, então aqui a gente tem a figura mostrando o que é um neurônio, ou célula nervosa, que é a mesma coisa, tá? Então, o neurônio, ele é individualizado, tá bem? E ele tem 3 divisões básicas. Aqui, os dendritos, tá? Aqui são os dendritos. O que que eles fazem? Eles recebem os estímulos. Então, tudo que entra aqui é aferente, tá? Então, recebe os estímulos. As sensações entram aí pelos dendritos, tá? Aqui, nesse meio, a gente tem pericárdio ou corpo celular. Em alguns livros vocês também veem o nome de soma, tá? Mas isso é coisa do passado. Então, aqui é onde vai ficar o citoplasma, todas as organelas e o núcleo, né? Então, nosso nervo também tem um núcleo, contém o nosso DNA, tá? Por que que é muito importante que todas as nossas células contenham o nosso DNA? Para a gente reconhecer o nosso corpo e não ter uma resposta autoimune, uma resposta de matar nossas próprias células. Existe até uma doença, né? Algumas pessoas desenvolvem doenças autoimunes, tá? Bom, aqui, essa região aqui amarelada, tá? Tudo isso daqui é o axônio. Então, as informações, elas entram pelo dendrito, passam aqui e vêm para o axônio. Deixa eu mudar a cor dessa caneta. Então, passa, né? E vem aqui para o axônio, tá? O axônio, essa parte amarelada, se chama bainha de mielina. Essa bainha de mielina, ela parece uma capa de gordura, né? Eu sempre brinco que é a picanha para os vírus, porque eles adoram fagocitar, comer isso daqui. Eles se alimentam disso. E é por isso que todo vírus destrói o nosso neurônio, tá? Então, no vídeo que eu gravei para vocês, eu deixei isso muito bem explicado. Falei do coronavírus, né? Que existem pesquisas hoje somente sobre o que o corona faz com os nervos, entrando mais duas. E, obviamente, que eles vão descobrir que destrói. Por quê? Porque entra aí na bainha de mielina. Vou explicar para vocês como que entra, tá? Aqui. Então, vou explicar para vocês como que entra aqui então, um vírus. Tudo que vai entrar no nosso neurônio entra pelos dendritos, como eu bem falei para vocês. Essa entrada se chama anterógrada, tá? Então, tudo que entra de informação sempre entra por essa via aqui, pelos dendritos. Os vírus, eles têm RNA, não tem DNA. Então, o nosso corpo, o nosso sistema imune não consegue detectar ele. E é por isso que ele entra e vai fazendo estrago. Por onde que ele entra? Pela via contrária, aqui, ó, por aqui. Pelo contrário, pela via retrógrada que a gente chama, tá? Essa entrada retrógrada vai fazendo com que ele coma a bainha de mielina
Isso vai danificando o neurônio, tá? E aí as informações dele vão ficando cada vez mais lentas. Por quê? Porque se não tem um axônio bom, se não tem essas bainhas de mielina, as informações elas não conseguem chegar. E aí, obviamente, esse nervo, ele está em cima de algum órgão nosso. E aí, esse órgão também não vai conseguir mais ter as respostas chegando motores do sistema nervoso central, eles vão começar a dar defeito, vão começar a falhar, deixar de funcionar, tá? E é por isso, então, que uma pessoa que contraiu um vírus, inclusive o corona, e sobreviveu, não se sabe ainda em relação ao corona o que ela vai apresentar no futuro, tá? Uma pessoa que contrai qualquer outro vírus ao longo da vida, por exemplo, professora, o Zé hoje não entrou na aula, daí eu pergunto, por quê? O que aconteceu? Professora, ele está com uma virose, ele está internado, inclusive tomando soro, né? Beleza, dali 2 dias ele está ótimo, melhorou, né? Tomou soro. Professora, me recuperei da virose. Ok. Mas, nesse período, pode ser que esse vírus danificou algum órgão dele, através desse meio que eu acabei de explicar para vocês, tá? E aí, quando isso acontece, no futuro, a pessoa dá uma falhada. Então, pode ser que uma pessoa que teve uma virose vou dar um exemplo, tá? Com 15, 18 anos, aos 40 apresentou aneurisma. Tá bem? Então, isso é, assim, muito complicado, tá? Então, é por isso que a gente tem que sempre, independente do corona, que veio a calhar com a aula de hoje, ter o máximo de higienização possível. Então, o pessoal da nutrição vão estudar muito as regras básicas de higiene alimentar. Então, eu sempre falo para os meus alunos, se vocês forem num restaurante que as pessoas estão falando demais ali em cima do alimento que vocês vão pegar, evita, espera chegar algo quente, evitem pegar saladas, tá? Porque a nossa saliva caiu ali e contaminou o alimento. E aí pode ser que chegue em casa até apresenta uma intoxicação, tá? E isso é muito grave. Então, a gente tem subnotificações. Infelizmente, as notificações de virose, elas são somente colocadas como virose, mas eu não sei se a gente contraiu um vírus ou uma bactéria numa intoxicação alimentar, por exemplo, tá? Pessoal que trabalha já auxiliares de enfermagem, que estão aqui na sala. Tudo isso é muito grave. Os hospitais têm um seríssimo problema de infecção hospitalar, inclusive. Por quê? Porque por mais que se faça a higiene, não é legal, não dá para se fazer por completo. Então, vocês precisam tomar o máximo de cuidado possível, tá? Bom, então, voltando aqui, né? Nós temos os dendritos que estão aqui, ó. Tá? Então, lembra, pelos dendritos vão chegar os estímulos. Então, quanto mais dendritos a gente tiver, melhor, tá? Elaine, quer falar? Aqui, o pericárdio, tá? Ou o corpo celular, que é essa região aqui, certo? Já falei para vocês que aqui a gente vai ter citoplasma, a gente vai ter núcleo, a gente vai ter as organelas, tá? E os axônios, essa região aqui, então é por onde as informações vão passar para sair e ir para um órgão efetuador. A bainha de mielina, ela tem um elemento que faz ela, tá? Então, se for sistema nervoso central, são os oligodendrócitos que fazem a bainha de mielina. Se for sistema nervoso periférico, os nervos, quem faz a bainha de mielina são as células de Schwann. Gente, desliga o som, por favor. Ambos têm a mesma função. Oligodendrócito e células de Schwann têm a mesma função, tá? Fazer bainha de mielina, tá aqui, ó, produzir a bainha de mielina.
A diferença é, os oligodendrócitos fazem no sistema nervoso central e as células de Schwann vão fazer no sistema nervoso periférico, ok? Bom, aqui alguns exemplos, né, de diferentes neurônios encontrados no nosso corpo. A maior parte dos neurônios encontrados no nosso corpo são os multipolares, tá? Mas a gente tem alguns exemplos aqui para mostrar para vocês, olha. O neurônio bipolar, por quê? Porque ele vai ter aqui, ó, 1, 2 ramos de dendritos, tá? O pseudonipolar, porque temos os dendritos e já temos o axônio. É tão rápida a informação que ela vai deixar de passar pelo pericárdio, tá? E nós temos alguns na região do córtex cerebral, cheio de dendritos, né? Bastante ramificado. Para vocês terem uma ideia, um neurônio, ele se ramifica, se conecta com 1 trilhão de neurônios. É muita coisa. Se a gente pegasse todos os grãos de areia de todos os mares do mundo, a gente não conseguiria ter em grãos de areia a mesma quantidade de neurônios encontrados no nosso corpo, no nosso cérebro. Tá bem? 50% desses neurônios são encontrados no nosso cerebelo. Então, é isso que a gente vai estudar lá na frente. Todo mundo ensinou para nós que o ser humano é racional e os animais são irracionais. Isso é uma grande mentira. Nós, seres humanos, somos muito mais irracionais do que racionais. Todas as nossas ações, elas são muito mais impensadas do que pensadas. Então, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente, com aprender de estudar, mais racional a gente vai se tornar nas nossas atitudes, tá? Por exemplo, quando vocês, né, eu já não sou mais jovem, vocês que são jovens, adolescentes, escreveu, não leu, o pau comeu, né? Já viram esse termo? Ou seja, falou alguma coisa para vocês, vocês já dão uma resposta impensada, atravessada e ofendem. Estou dizendo isso porque eu já fui adolescente, eu sei como que é, tá? E aí depois causa um grande problema, perde-se amizades, inclusive, né? Pai e mãe ficam irados com a gente. E aí, por tudo isso, por quê? Porque a gente falou sem pensar. A gente falou por instinto. Toda vez que a gente age por instinto, a gente age de forma irracional, tá? Isso é mudado como? Com a nossa maturidade, com o nosso aprendizado. Por isso que estudar é evoluir, tá bem? Bom, continuando aqui os exemplos, né? Então, como eu estava falando ali no slide anterior. Então, nós temos o bipolar, quando ele tem 1, 2 ramos, tá? De conexão dos dendritos. Multipolar, quando ele tem vários ramos de dendritos. E o pseudonipolar, ele vai ter o pericárdio fora para que as informações venham direto para o axônio, tá? E aí aqui a gente tem as terminações nervosas, aí está mostrando aqui os botões sinápticos. Ela tem vesículas ou botões sinápticos que aqui a gente tem os neurotransmissores. Os neurotransmissores, eles são inibitórios ou excitatórios, tá? E aí então a informação chegou e como que a maioria dos órgãos vão receber essa informação? Através da liberação de neurotransmissores. Então, por exemplo, nós estamos subindo uma montanha porque nós vamos dar um salto de asa delta, por exemplo, ou de paraglider, tá? Então a gente já está subindo, todo mundo feliz, não tem ninguém chorando. Tá todo mundo feliz, excitado, falando muito, né? Por quê? Porque está sendo liberado ali neurotransmissores excitatórios. Adrenalina, muita adrenalina. Então a gente vai estar a 1000. Se falar pra gente, dorme agora? Jamais, nunca, não, a gente não iria conseguir, tá? E aí, então, depois que a gente saltar, a gente vai ter um momento a gente bate uma leseira, um cansaço,
Não pelo salto, mas porque paramos de receber tanto estímulo e aí, então, a gente vai entrar em repouso e a gente vai começar a receber neurotransmissores inibitórios. E esses inibitórios vão fazer a gente acalmar. E aí sim, se falar para a gente dorme, a gente vai dormir numa boa em paz, tá? E aqui, né, mostrando para vocês um slide de um tecido, onde a gente tem aqui o neurônio, tá? Então, o axônio está aqui e aqui está o corpo dele, o pericárdio. Então, composições, né? Então, a gente tem os neurônios e em volta dos neurônios a gente tem um sistema absurdo de proteção deles. Por quê? Porque nossos neurônios, eles não podem morrer de uma forma aleatória. Para eles morrerem, eles precisam realmente estarem envelhecidos, de preferência que morram pelo processo natural de envelhecimento da gente. Então, quando a gente se alimenta de alimentos muito pesados, que trazem para nós, por exemplo, obesidade, a gente está matando os nossos neurônios. Quando a gente usa drogas, bebidas, drogas mesmo, crack, cocaína, cigarro, tudo isso provoca a morte de neurônios, neurônios bons, tá? Então, nós temos várias proteções. Então, lá, a primeira delas, células ependimárias. Elas são tecido epitelial que vai formar uma barreira de proteção para impedir com que vírus, bactérias entrem e peguem o nosso neurônio, por exemplo, tá? Impede que toxinas cheguem aos nossos neurônios. Então, é uma barreira, um muro da nossa casa, uma barreira de proteção, tá? E essas células ependimárias, se vocês lembrarem, em algum momento da escola, vocês estudaram que na nossa cabeça, que depois do osso, a gente tem dura mater, aracnoide, pia mater, né? Se vocês lembrarem disso, nada mais é que uma barreira de proteção. E entre elas existe um espaço para permitir a passagem do líquor, ou do líquido cefalorraquidiano, que é um líquido lotado de células de defesa para matar qualquer corpo estranho que ali entre, tá? Mas, aí vocês podem perguntar, professora, mas na cabeça se entrar um vírus, a gente pode ter uma meningite? Sim, e é por isso que geralmente as crianças morrem, né? Porque eles não têm ainda toda uma formação dessa região. Então, dependendo da situação, pode sim morrer. É mais difícil um adulto morrer por conta disso, tá? Bom, além disso, a gente tem pequenas células chamadas de micróglias, e elas vão estar ali para fagocitar se algum vírus ou bactérias conseguir passar a barreira ependimária, tá? E aí, então, elas fagocitam tudo isso. E temos os astrócitos. Essa é muito interessante, porque os astrócitos, nós temos em volta de um neurônio, a gente tem 10 astrócitos, tá? Eles ficam tudo em volta. Por quê? Para se conseguir passar todas as barreiras, os astrócitos dão a vida, morrem, para que o neurônio não seja atingido. Então, para cada neurônio, nós temos em volta dele 10 astrócitos em média, tá? Então, aqui mostrando para vocês, né? Então, aqui, ó, nós temos as micróglias, que são fagocitadoras de corpos estranhos. Nós temos aqui as células ependimárias, que formam a barreira de tecido epitelial. Nós temos aqui os oligodendrócitos, que ficam o tempo todo formando a bainha de Merino do sistema nervoso central, tá? Então, aqui fica a parte escrita das coisas que eu vou falando para vocês. E lembrando, então, né, que nós nascemos com todos os nossos neurônios. E, naturalmente, eles vão morrer pelo processo de envelhecimento, por isso que quando fica velhinho, como eu vou falar de uma forma educada, tem uns velhinhos que não pensam para falar, falam o que querem, falam palavrão, né? Por quê? Porque eles estão realmente ficando já com perdas. E aí, então, eles perdem o bom senso, tá? E a gente não pode levar em consideração, né?
só tem que tratar eles como criança. Fala, não fala assim, não pode, né? Mas, de uma forma geral, não dá bola. E é diferente de uma pessoa que fica envelhecida, velha, mas ela é estudada, ela é culta. Ela não vai ter esse tipo de atitude, tá bem? Por isso que eu quero ser uma velhinha que vai estudar até os olhos aguentarem. Bom, Laura, no oi. caso do Alzheimer, como que funciona? No Alzheimer existe uma perda, tá? Come todo o miolo do teu cérebro, tá? Então, nós temos o cérebro. No meio é todo comido. Entendi. A bainha de mielina, ela deixa de existir. E o que fica, por exemplo, uma pessoa que tem Alzheimer, ela não consegue ter, como fala, a memória do presente, mas ela consegue continuar com a memória de infância. Porque essa não é afetada porque não está aqui no nosso meio. Ela está em outra região um pouquinho mais para baixo. Interessante, né? Então, não sei se você já se deparou, algumas pessoas que têm Alzheimer, elas brincam de carrinho, de casinha, de boneca, tá? Elas não reconhecem o filho, os filhos, mas elas lembram de coisas da infância delas. Entendi. Bom, então aqui, lembra lá no primeiro slide, nós temos os neurônios motores e nós temos os neurônios sensoriais. Acho que isso já está bem claro na cabeça de vocês, tá? Então, motor é eferente e ele vai dar a resposta de acordo com as sensações que ele tiver. Estímulo é aferente e vem de fora para dentro. De fora, meio ambiente mesmo, ou dos nossos órgãos que vão mandar a informação. Por exemplo, o meu estômago, ele manda a informação, essa informação é estímulo aferente, que eu estou com fome. Ele manda essa informação lá para o meu cérebro. Tá? Entenderam isso? E aqui, né, nós temos o potencial de ação, que eu também deixei isso explicadinho lá no vídeo para vocês, tá? Potencial de ação é o seguinte, quando nossas células estão em repouso, por exemplo, a maioria de vocês com certeza está ou sentado assistindo a aula ou deitado assistindo a aula, né? Então, vocês estão em repouso. Se eu der um grito aqui, vocês vão assustar, vocês vão grudar no teto, né? Aí vocês vão entrar num potencial de ação, certo? Então, quando eu tenho o axônio em repouso, lembra do axônio? O axônio em repouso, ele é representado quimicamente dessa forma aqui, ó. Fora dele está positivo, eu tenho sódio fora dele, tá? E dentro dele está negativo, eu tenho potássio dentro dele. Quando eu entro em ação, potencial de ação, o que vai acontecer? O sódio entra e o potássio sai. Então, é por isso que aqui dentro vai ficando positivo e vai correndo, vai andando, ó, vai ficando positivo e finaliza aqui no positivo, tá? E aí a informação vai passar lá no final, lá no pé, aqui, ó, nessa região aqui, e aí vai lá a liberação de neurotransmissores e vai ter aqui um órgão efetuador, tá? Que vai receber a resposta. E aí eu dei exemplo para vocês, deixa eu ver se está no próximo slide. Tá aqui, eu dei exemplos para vocês de um ato sexual, por exemplo, né? Vocês, quando vocês estão namorando. Não tem criança na sala não, né? Senão eu não posso falar, porque eu não tô vendo vocês, eu tô falando aqui sozinha para nada, aí fica difícil eu brincar. Quando tem um estímulo, que estímulo é esse? Namorado passando a mão na namorada, né? Fazendo sacanagem. O que vai dar? Vai começar a excitar, vai começar a ficar um negócio mais quente, mais caliente, tá? Então, esse é um belo exemplo de potencial de ação. Quando ele vai terminar? Com o gozo, né? E aí o gozo, então, é a finalização, e aí, então, a pessoa vai voltar a entrar na calmaria, no repouso, tá? Que é o mesmo exemplo que eu dei lá do saltar de paraglider ou asa delta. Perguntas? Eles estão todos assistindo novela, assistindo Netflix, menos falando comigo, né? Cambada. Bom,
Comunicação sináptica, né? Então, nós temos aqui. Então, aqui eu tenho o final do axônio, lá a região final. Lembra que eu falei para vocês que ele vai liberar neurônios? Então, ele libera, neurotransmissores, libera os neurotransmissores aqui. Então, aqui eu tenho a finalização. O que é isso que eu estou mostrando para vocês? É isso aqui, ó. Deixa eu mostrar outro aqui. É isso daqui que eu estou mostrando para vocês agora, tá? Lá no final. Então, aí, essa vesícula sai, tá? Por conta do estímulo, e ela vai sair para fora. Aqui eu tenho ou um órgão efetuador, tá? Um músculo, coração, seja lá o que for, ou até mesmo o outro neurônio. Eles têm aqui receptores, que vão receber esses neurotransmissores aqui. E aí, então, eles vão botar para dentro, e aí eles vão ter a ação, por conta do estímulo, tá? Então, esses receptores receberam aqui, por exemplo, um neurotransmissor, pode ser excitatório ou inibitório, tá? Então, imagina que essa pessoa está com dor. Então, ela vai liberar dor excitatória, tá? Por quê? Porque a pessoa não consegue pensar em outra coisa, a não ser a dor. É muito importante que ela sinta a dor. E é muito importante que ela continue sentindo a dor para ela buscar ajuda, tá? Quando a gente toma um remédio, inibe esse axônio de continuar mandando essa informação. Então, é por isso que o remédio corta isso daqui e aí, então, a pessoa deixa de sentir dor, tá? Então, aqui está explicando que são neurotransmissores, tá bem? Então, eles são feitos dentro do nosso neurônio mesmo, como a gente viu anteriormente, armazenado em vesículas que são liberadas na fenda sináptica, tá? Então, exemplo de neurotransmissores excitatórios, noradrenalina, acetilcolina, ou que vão nos dar impulsos de prazer, sexo, dor, fome e sede, tá? E aqui, né, mostrando para vocês que muito raramente, com muita dificuldade, um neurônio se regenera. E se ele não conseguir se regenerar, ele vai degenerar, ou seja, morrer dentro de nós, tá? Então, aqui eu tenho um neurônio perfeito. Aqui em B, ele sofreu um acidente, sofreu um rompimento. Automaticamente, os astrócitos que ficam em volta, aqui, ó, eles estão agindo. Eles vão tentar recuperar isso daqui e unir de novo as partes. Se eles conseguirem unir as partes, aqui, ó, foi unida, a gente tem a regeneração. Se eles não conseguirem unir as partes, então aqui em C, ele vai degenerar, tá? Ele vai morrer. Beleza? Tudo isso que eu falei está escrito aqui. E aqui, por último, né, mostrando para vocês, por exemplo, uma doença chamada esclerose múltipla, que o nome dela já diz múltipla, por quê? Porque afeta vários neurônios. Como que a pessoa tem esclerose? Ou por genética, transmitido na família, ou por falta de saneamento básico. Então, pessoas que moram, por exemplo, em favelas, ou que moram em regiões onde o esgoto corre a céu aberto, elas têm muito contato com vírus e bactérias, elas vivem contaminadas. Então, essas pessoas, elas têm 6 vezes mais chance de contrair uma esclerose múltipla do que nós que não vivemos sob essa condição, tá? Então, por isso que é muito importante que as pessoas, quando elas precisam ter uma moradia, que realmente haja fornecimento de água, tá? E os prefeitos jamais poderiam admitir o crescimento das nossas cidades. As nossas cidades não podem mais crescer. E é muito ignorante da parte de cada um de nós quando a gente fica dizendo: precisamos de mais casas populares, precisamos de mais indústrias na nossa cidade.
As indústrias são muito bem-vindas, desde que elas sejam sustentáveis, tá? Mas quanto mais casas populares a gente tiver, 3 vezes mais casas populares a gente vai precisar, porque as pessoas, elas proliferam, elas não têm um projeto de vida, elas não pensam o seguinte: quantos filhos eu fizer, quantos filhos eu terei que cuidar, criar. Elas vão fazendo, por sonho, por Bolsa Família, algo assim, tá? O governo cuida e não é assim. Tudo isso tem que ser projeto de vida. Será que eu posso? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está tendo um crescimento populacional desenfreado, tá? E isso gera muita insegurança. Insegurança alimentar, insegurança por violência, insegurança por falta de água, tá? Então, se nós, né? Se vocês acham que o coronavírus foi algo assim muito ruim, vocês imaginem a falta de água, o que ela seria. E isso vai acontecer, tá? Mais cedo ou mais tarde. Então, a gente tem que ter responsabilidade sobre as nossas vidas e as vidas que a gente coloca no mundo, tá bem? E não deixar somente por conta do governo, mesmo porque ele não está nem aí com a gente. O Brasil, ele tem somente 50% do país com saneamento básico. A maior parte do saneamento básico, ela acontece no estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem uns 70% de saneamento, tá? O restante do Brasil, a maioria, a gente tem aí 52% do país faltando saneamento básico. E quanto mais a pobreza cresce nesse país, mais longe a gente fica de ter um aumento de saneamento básico. Então, a esclerose múltipla, voltando a essa doença, exclusivamente a essa doença, ela é sim um problema de falta de higiene, tá bem? Então, ela pode ser contraída. E quando ela é contraída, o que vai acontecer? Eu já respondo. Ela vai comer a picanha, a gordura, a bainha de mielina, tá? Quando ela come essa bainha de mielina, as informações chegam, mas elas não conseguem ser passadas para outras partes, para outros órgãos. E aí, então, esse dano, né, vai trazer sintomas, que é o quê? Eu não consigo, eu me torno uma pessoa lenta, eu não consigo dar respostas, eu posso me machucar, eu não consigo mais sentir prazeres, ter objetivos de vida, tá? Porque eu vou ter uma redução da minha capacidade intelectual para tudo, certo? E aí, então, obviamente, né, que me torna uma pessoa que vai ter muitos gastos, e esses gastos geralmente são por conta também de um governo, tá bem? Então, a população que gostaria que os impostos diminuíssem, pelo contrário, eles vão aumentar cada vez mais. E a gente vai ficar cada vez mais pobre, tá certo? Deixa eu ver qual é a pergunta aqui. Marcelo, sinto muito, mas aí fala para ela que a aula tá gravada, eu vou colocar essa aula no Classroom e a hora que ela puder, ela assiste, tá? Porque eu acho que a maioria de vocês estão ouvindo normalmente a aula, né? Sim. Então, galera, é isso, tá? Agora eu tô aberta às perguntas de vocês para a gente discutir a aula, tá bem? Tirar todas as dúvidas de vocês. Professor, uma pessoa que uma polícia que ela trabalha na rua, tem alguma sequela? Danifica o sistema nervoso quando ela tem confronto com um bandido e ela atira demais? Ela sofre alguma sequela? Com certeza. Geralmente o nosso policial de rua, ele não é preparado. Tanto que vira e mexe, eles fazem besteiras, tá? Ele não é tão bem preparado, entende? Eles precisam passar por uma série de treinamentos, inclusive com psicólogo, tá?
Por quê? Porque eles não podem perder a cabeça. Mas, mais uma vez, eu volto a falar, as condições dos nossos policiais de trabalho são péssimas. Eles não têm um carro blindado. A arma deles é ridícula perto da arma de um ladrão. Então, é óbvio que eles estão muito nervosos, porque, obviamente, eles são alvo fáceis de morte, tá certo? Então, é claro que danifica, sim. Eles vão ficar descontrolados, desequilibrados, tá? Professora, eu tive um professor no ensino médio e ele não era paraplégico, mas ele andava de cadeira de rodas, mas os dedos do pé dele se mexiam. Era isso, esclerose múltipla? Não, não necessariamente. Ele tem alguma lesão na medula, tá? E aí tem que ver se essa lesão ela é na cervical, na lombar, aonde é. Dependendo da região, se for mais para cima na cervical, ele não mexeria os membros superiores. Mais para baixo, ele não consegue mexer os membros inferiores. O fato dele mexer com os dedinhos, eu não sei qual é o problema, né? A gente teria que saber o que é, tá? Mas os nervos pode acontecer de mexer. Ah, tá. Professora, a senhora deu o exemplo do consumo de álcool, né, na perda dos neurônios. Quando a pessoa entra em coma alcoólico, que ela acorda com sequela, porque houve uma grande perca de neurônio? Não. O nosso cerebelo, lembra que eu mostrei o cerebelo? Tem o cérebro e o cerebelo, tá? O cerebelo, quando a gente começa a tomar, as pessoas começam a tomar muita bebida alcoólica, ele tem a percepção de parar, de receber estímulos, exatamente para evitar a morte de neurônios. Então, claro que aquela pessoa ela vai ter uma morte de neurônios, mas não devido ao coma, tá? Se aquilo virar rotina na vida dela, ela vai ter perdas. E aí, com o tempo, não sei se você conhece, por exemplo, uma pessoa que é alcoólatra mesmo, de beber todos os dias, ao longo dos anos, ou uma pessoa do crack, você tenta conversar com essa pessoa, mas você não consegue, né? Porque Meio pesada, né? lesada, exatamente. Ela não fala lé com cré, ela não consegue finalizar um pensamento, entendeu? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Não, as micróglias, Vinícius fez uma pergunta. Para de fazer no reservado que é para todo mundo ler, né, gente? Ó, as micróglias, elas vão fagocitar vírus e bactérias, tá bem? A bainha de mielina, uma vez perdida, já era. Então, daí aquele neurônio deixa de funcionar e os que estão ao redor fazendo conexão vão tentar reparar o dano. Mas se eles também começarem a morrer, aí a pessoa vai ficar doidona, lesada. E aí ela tem dificuldade de andar, ela se arrasta, tá bem? E aí é uma doença que ela vai degenerando, tá? Vai degenerando o nosso corpo, nossos órgãos, por exemplo. E a bainha de mielina, ela pode ser, não automático, assim, do nada ela vai ser destruída. Hoje a gente tem os idosos, né, que são maior número, porque a gente aumentou a longevidade, a saúde, né, ficou melhor. Então, a chance de termos Alzheimer, por exemplo, de termos, como chama? Esqueci o nome. Outras doenças que matem a bainha de mielina são muito maiores, por conta do nosso envelhecimento. Raramente, uma pessoa mais jovem, ela vai ter esses danos, mas acontece. E aí a gente tem que ver o porquê que aquilo está acontecendo com aquele indivíduo, tá? É por conta de um vírus, é por conta de remédios. Pessoas que tomam muita cortisona, elas danificam neurônios, elas danificam órgãos. A pessoa que toma muita cortisona, ela pode desenvolver uma doença autoimune. Ela pode ficar cega, inclusive, tá? Porque afeta a retina. Então,
Aí a gente tem que, primeiro, entender a fisiologia, que é o que vocês vão começar a entender a partir do semestre que vem, para a gente começar a desenhar melhor as patologias, tá bem? Tanto que a formação de vocês é primeiro a biologia, depois a fisiologia e a anatomia juntas, e depois que vocês terminam um ano de fisiologia e anatomia, aí vocês vão entrar nas patologias, tá? Que é realmente para vocês irem aprendendo o ciclo. Tá? Ô, professor, tem dessas aulas no YouTube? Uhum. Ah, então eu vou assistir. Ô, gente, faz favor para mim, me segue no YouTube. Tô precisando de like, tá? Tá bom. A Laura normal, o YouTube? Laura Domenciano. Tá. Aí eu agradeço muito. E dá like lá, enche de like, por favor. Ô, professora, e quando Diga você aí. tem quando você tem uma ação involuntária, por exemplo, desviar de uma bola assim do nada, você simplesmente desvia, você nem viu a bola chegar, mas já Boa pergunta. É muito interessante, porque isso é instintivo. Você não pensou para agir, né? É rápido. Isso a gente chama de ação reflexa, tá? Por exemplo, a gente está andando de carro ou de perua, sei lá, de perua era bem mais legal. Aí, do nada, vem uma pomba, sabe, um pássaro assim no vidro. Ué, se tem um vidro, obviamente que a pomba não vai bater na gente, não é? O que a gente faz? A gente tem um reflexo de tirar a cabeça. Por quê? Porque o nosso sistema nervoso central, nossa cabeça, é super inteligente, é o nosso Deus. Então, o que ela vai fazer? Se tem algo que vai afetar ela, o reflexo é de se proteger, tirar, se proteger, tá? Por quê? Porque ela sabe, se ela for danificada, a gente já era. Então, ela deixa danificar qualquer parte do nosso corpo, menos ela. Aonde se dá a morte? Cerebral, tá? E respondido? sim. Mais alguma pergunta? Eu vou parar de gravar, daí a gente fica mais à vontade.